Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Minha saudação aos eleitos de Deus. Estamos vivendo no nosso ministério um ano de proclamações, proclamando as manifestações da soberania de Deus. Isso é uma palavra profética que afetou positivamente a minha vida, a vida de milhares e milhares de pessoas que seguem o meu apostolado e certamente tocará e transformará a sua vida. Não existe coisa melhor nesta terra do que viver uma vida espiritual saudável, com emoções saudáveis, uma vida que agrada a Deus e uma vida que tem benefícios da parte do Senhor. Para isto, é necessário ouvirmos a palavra da graça de Deus. Você vai ouvir uma mensagem segunda, terça e quarta. E que cada uma dessas partes, esses terços da mensagem, possam gerar em sua vida força e coragem para vencer, força para viver. Nosso telefone de contato é 30 17 90 90. Ligue para nós. Nós aguardamos você. Primeira parte da mensagem é a graça sendo proclamada. Todos nós, sem exceção, desejamos muito ver nossas finanças, nossos talentos, nossos dons multiplicados. E eu lhe trago esta manhã boas novas de grande alegria. E eu quero lhe dizer que as boas novas nos informam que o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso, pode multiplicar a nossa vida. E deixe-me lhe explicar que o que eu vou ensinar esta manhã contraria totalmente a lógica humana. A lógica humana diz: receba e acrescente. Deus disse: dê para ser multiplicado. Então, o que eu vou lhe ensinar é tão intrigante, tão instigante, que contraria efetivamente toda a lógica humana. A lógica de Deus é que é a lógica, a verdade. Ela diz que se você abre mão, diminui da tua mão, chega a Deus, Ele multiplica. Isso contraria a lógica humana. Você sabe que em muitas passagens da Bíblia Sagrada, Deus fala de multiplicação. Lá no livro de Gênesis, a primeira vez que Deus, depois de ter criado o homem, Ele disse: agora multiplicai-vos, sede fecundos. Logo no livro de Gênesis, no primeiro e segundo capítulo, Ele já fala em multiplicação. Mas se você conhece um pouco a Bíblia, você sabe que Ele multiplicou o azeite, a farinha da viúva pobre e do seu filho, a viúva de Sarepta. Ele multiplicou as forças dos soldados israelitas em todas as batalhas. Ele multiplicou pães e peixes lá na Galileia, quando 5.000 homens, mais mulheres e crianças, precisavam de comer. Então, filhos, sem dúvida alguma, o Senhor Jesus é mestre em multiplicação. Vamos lembrar isto com aquele encontro que Jesus teve na Galileia com uma multidão. Diz em Lucas 9:12. A Bíblia é dividida em capítulos e versículos. Estamos lendo o livro de Lucas. Lucas era um médico e esses livros pertencem aos 4 livros históricos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas tinha uma acurada redação, era um homem inteligente, era um médico, culto. E ele diz assim: o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que nas aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: não, vocês não podem despedir essa multidão, dai-lhes vós mesmos de comer.
Responderam-lhe eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. E ele disse, eles atenderam e acomodando a todos. E tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Então, meu amado, vamos entender aqui um princípio do mestre da multiplicação. Estavam ali 5.000 homens. Se você colocar ali as mulheres e os filhos, talvez estivéssemos diante de uma multidão de 15.000 ou 20.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes serviriam para quê? Se nós pegássemos aqui 5 pães e 2 peixes, quando chegasse na segunda fila já não tinha mais nada. Diz que Jesus disse: não, vocês é que vão alimentá-lo. Faça grupos de 50. Então talvez tivesse ali uns 400 grupos. O que aconteceu ali? Havia um rapazinho que estava guardando ali aqueles peixinhos e aqueles pães. E os discípulos disseram: olha, tem um rapaz da Igreja Cristo Vive, veio assistir a esta festa de evangelização, e ele foi precavido. Eles lá ensinam a pessoa a se precaver. Então ele tem uns peixinhos lá, 2 cocorocas e uns 5 pãezinhos. E Jesus disse: pronto, onde está esse pão? Onde está esse peixe? Tragam aqui as minhas mãos. Você sabe que você precisa de entender o que sucedeu naquele lugar, naquele deserto. É que quando aquele aparente pouco peixe e pão foi levado à presença de Deus, o que ele fez em primeiro lugar? Diz que o Senhor abençoou. Então nós estamos aqui perante a primeira revelação que você tem que entender hoje. Antes de você pensar na multiplicação de alguma coisa da sua vida, seja de finanças, seja de talento, seja de tempo, de envolvimento com a obra, a primeira coisa é que você tem que dar para ser abençoado. E só o que for abençoado pode ser multiplicado. Se o rapaz não tivesse entregue aquele pouquinho para ser abençoado, aquele pouquinho com a bênção de Deus se tornou muito. Então eu sempre explico à igreja que ainda que você comece a ser fiel em finanças, em tempo, em talentos, em entrega de vida na obra, ainda que você comece no pouco, uma vez que este pouco é entregue e abençoado por Deus, tenha convicção, isto se transformará em muito. Esse é o meu testemunho de vida. Os discípulos receberam aqueles pedaços de 5 pães. 2 discípulos, ele entregou um pão para cada um. Vamos partindo aqui. E sabe o que aconteceu? É que aqueles pedaços que foram abençoados, uma vez que passaram às mãos dos discípulos, continuaram sendo multiplicados. Quer dizer que quando eu sou fiel a Deus e eu entrego o meu pouco, pastor, eu só tenho um pequeno talento, eu tenho um pouco de tempo, eu tenho uma habilidade, eu tenho aqui um pouco de finanças. Quando eu passo isso às mãos do Senhor, eu vou lhe dizer uma coisa: generosidade é o termômetro da gratidão a Deus. Significa que pouco nas mãos de Deus, quando Ele abençoa, e você tem que crer nisto. As pessoas aí fora estão crendo em coisas do diabo, nós estamos crendo em coisas de Deus. O ministério da iniquidade vem com falsas
falsidades e mentiras. O ministério da piedade vem com a verdade, a graça e a verdade. Então significa que uma vez que algo é abençoado por Jesus, seja a tua vida, o teu talento, o teu tempo, o teu dinheiro, uma vez que é abençoado por Jesus, o que aconteceu àquele pão? Distribuíram pelos grupos todos, todo mundo comeu, carboidrato, começaram a inchar. Quando todo mundo disse, já basta, aí foi Pedro e disse, 1, 2, 3, 4, 6, 12 cestos. Quer dizer que aquele pouquinho foi se multiplicando. Olha, amado, para se acreditar nisto, você tem que ser como criança, pura, inocente, porque senão a tua lógica vai dizer, it sounds fish, está me cheirando a peixe, está me cheirando a lorota, isso é coisa de pastor. Você está perante aquele que é o autor do milagre, e ele disse que uma vez que foi entregue nas mãos dele, ele partiu e abençoou. Uma vez que você semeia alguma coisa na obra de Deus, seja dinheiro, talentos, dom, tempo, isto sempre se multiplicará. Se multiplicará. Generosidade é o termômetro da gratidão a Deus. Uma vez eu pego pouco da minha vida e coloco nas mãos de Deus e Ele abençoa, isso já estará dentro de um processo de multiplicação. É por isso que às vezes vem uma irmã e diz assim, apóstolo, às vezes eu fico até espantada. Eu ganho 2 salários mínimos, eu pago aluguel, eu pago não sei o que, eu pago, ainda sobra. Porque em primeiro lugar ela entregou a parte de Deus na mão de Deus. Então antes que as finanças possam ser multiplicadas, antes que os talentos possam ser multiplicados, antes que as habilidades, olha, mas nós temos aqui pessoas que não sabiam fazer nada na vida, e Deus revelou talentos, e hoje fazem coisas importantes, desde costura, doce, fábrica, negócios, e as pessoas não sabiam fazer nada, mas uma vez, o bispo está lembrando, uma menina não estava conseguindo fazer faculdade, era isso, né? Estava conseguindo fazer faculdade, não tinha recurso, não tinha dinheiro. Mas essa senhora, essa mocinha, tinha uma ideia e uma receita de sacolé. Sacolé, todos nós temos aquele, todo mundo morde no sacolé. E ela começou a fazer um sacolé, e sacolé de açaí, sacolé de não sei o quê, e fez uma caixinha para sacolé. E hoje isso está espalhado pelo Rio de Janeiro todo. Nos mercados vendem. Por quê? Deus multiplicou o talento, porque certamente esta pessoa lhe entregou aquele pão e aquele peixe nas mãos, as primícias. Toda vez que você faz isso, isso é multiplicado, mas primeiro tem que ser abençoado. Primeiro nós temos que colocar nas mãos do Senhor nossas primícias, nossos primeiros frutos, nossos dízimos. Nós não podemos ter medo de falar disso, senão a tua vida não vai para frente. Se aquele rapaz dissesse, não, tem ali o irmão Francisco, ele tem lá 5 pães na mochila e 2 peixes. Ele dissesse, espera aí, isso é meu. E ele fosse soberbo, arrogante, e quisesse para si só, chama-se egoísmo, ele não teria visto o maior milagre de multiplicação no deserto. Enquanto nós somos egoístas com Deus, Deus não age. Se eu tenho uma voz e posso cantar no coral, se eu tenho jeito para evangelismo, se eu posso ser um professor, se eu sou um profissional liberal, e eu digo, o Senhor está aqui, eu sou um advogado, um médico, um engenheiro, alguém profissional, e diz, está aqui o meu tempo, 1 hora por Deus, 1 hora por semana para Deus. Isto Deus vai multiplicar em recursos, vai multiplicar em dinheiro, vai multiplicar o talento e o dom da pessoa. Lembra-se como é que Paulo ensinou? Eu gosto muito deste versículo, Romanos 11:16. Olha lá, se forem santas as primícias da massa. Como é que se esqueça desse versículo, hein? Se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Quer dizer que se eu retiro as minhas primícias, seja de finanças, seja de tempo, seja de talento, seja de dom, e a entrego a Deus,
a massa toda será santa. Mas se não houver primícias, se primeiro eu não entregar a Deus, então eu tenho que saber, só há multiplicação se o Senhor abençoar. O que lhe entregamos, neste caso foi pães e peixes. O que tu tens para entregar a Deus? O que vem às mãos do Senhor sempre é abençoado. Por quê, apóstolo? Porque Deus tem o poder de multiplicar. Pastor, a igreja Cristo Vive começou assim grande? Não. Nós começamos na Ilha do Governador, éramos 6 pessoas. Depois Deus deu 12, depois 15, depois 20. Deixamos lá uma igreja com 450, 500 membros. E um dia o bispo Roberto me disse: eu acho que você não deveria ficar na Ilha do Governador, tem um cinema lá na Piedade, vai lá. E, sabe, eu percebi que a igreja que eu construí não era minha. Se eu construí com o dinheiro de Deus através das pessoas. Então quando o bispo disse eu iria, eu peguei a chave e entreguei. E vim para a Piedade, um cinema velho, todo destruído, problemas sociais ali à volta naquele tempo, tinha assalto, tinha morte, tinha roubo de carro, era um problema. E daquele grupo de 400 ou 500 pessoas, Deus multiplicou, chegamos aos 5.000. E o irmão é parte disso, bispo Hugo. Então depois, ou eu ficaria lá, ou então nós arrojaríamos e teríamos coragem e partiríamos com o pensamento de algo muito maior. E eu entreguei aquilo lá e disse: vamos construir a nossa catedral. E hoje nós chegamos a 15.000 membros inscritos aqui na catedral. Temos mais ou menos 7.000, 8.000 ativos. Segundo, agora eu vou lhe dizer algo muito importante. Só o que se dá com alegria, com generosidade, tem o milagre da multiplicação. Isto em todas as áreas. Estou falando de finanças, pastora, mas eu estou falando de talentos, estou falando de dons. Só o que eu faço de generosidade. Pastor, eu tenho um pouco de voz, eu quero cantar na igreja, eu toco um instrumento, mas não é na marra, lá vou eu para a igreja, que chatice. Deus não recebe nada disso, amado. Você me conhece há muitos anos e sabe que eu sou um indivíduo sempre muito feliz com as coisas que eu faço. Eu estou aqui numa alegria do Espírito, em alguma coisa tão comovente. Sou eu e Deus, amado. Você nunca me viu aqui, olha, eu já passei por ventos muito, muito, muito grandes. Eu, quando acaba a oração lá em cima e desço essa escada, eu paro ali no 2º degrau, fecho os olhos e digo: cumpra essa tua vontade. Eu entro aqui, eu sou um homem totalmente diferente. Então, só o que se dá com alegria, só o que se dá por generosidade, tem o direito à multiplicação. Se aquele rapaz do texto não tivesse entregue, não tivesse dado os 5 pães e 2 peixes, ninguém comeria fartamente e ninguém veria a multiplicação. Todos ali viram um grande milagre por causa da generosidade do irmão Francisco da Cristo Vive de Campinho. Então nós temos que semear qualquer área da vida para colher, porque Provérbios diz, eu gosto muito desses 2 versículos que vamos ler agora, que eles são parte da minha vida e da nossa vida. A quem dá liberalmente. Francisco, você dá os teus peixes, os teus pães? Sim, é para Jesus. Deus tem um propósito com o nosso dinheiro. Deus tem um propósito com os nossos talentos. Deus tem um propósito com os nossos dons. Então, quem dá liberalmente, o que acontece? Uma vez nas mãos de Deus, se lhe acrescenta o quê? Mais e mais. Já o quê? É a multiplicação de Deus. Mais e mais. Depois diz no versículo 25, a alma generosa prosperará, multiplicará a vida. Vamos ler alguns versículos de promessa que eu creio que isso vai lhe ajudar a entender. Deuteronômio 1, 10 e 11. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado.
eis que já hoje sois uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como prometeu. 1000 vezes mais. O Senhor está falando em quê? Multiplicação. Vocês já são mais numerosos. Pastor, mas isso é uma verdade. Olha, se você for como criança, puro, eu não posso vir aqui cheio de maldade, sabe, sofismas, é bem assim, amado, não. Jesus disse, o reino dos céus é para criança, é como a criança. Se não for como criança, se eu for um indivíduo de pé atrás com as coisas de Deus, eu posso dar o que quiser. Estamos de volta para o encerramento do nosso programa. A Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória por podermos estar aqui todos os dias, sendo instrumentos de Deus, mas acima de tudo uma voz profética, aquela voz que se torna a água pura que dessedenta a sede da pessoa. Quantas pessoas estão começando este ano, desculpe a expressão acadêmica, aos trancos e barrancos, ups and downs, lá em cima, lá embaixo, um dia de boas expectativas, o outro dia parece que estão lá no fundo do poço. Isso chama uma vida de emoções doentias, uma vida espiritual que não é saudável. Você acabou de ouvir a primeira parte de uma mensagem e certamente a esta hora, esta semente que foi semeada no seu coração já está germinando. Não perca o programa de amanhã e quarta-feira. Quero agradecer a Deus, mais uma vez, nesta segunda-feira, por nós termos um ministério na igreja comprometido com a vida de oração. O bispo André e a bispa Cristiane estão desafiando o povo de Deus, começar este ano com os pés estabelecidos, alicerçados sobre valores seguros da vida de oração, e certamente os frutos vão advir, porque a promessa que nós recebemos do Senhor era que mês a mês nós iríamos ter uma colheita abençoada em todas as áreas da vida. Jesus já consumou. Ele disse a respeito de cura, de libertação, de prosperidade, de abundância. E é isso que nós queremos manifestar através da programação e dos cultos da igreja. Aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinas, zona oeste do Rio de Janeiro. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres e da 28DP. Logo à noite, 7h30 da noite, um grande encontro de esperança, um grande encontro transformador, um grande encontro que fará você ter uma experiência profunda de intimidade com Deus e certamente a oração chamará à existência as coisas que ainda não existem. Ouça a voz de um profeta, siga, isso lhe garantirá a prosperidade do Senhor. Minha última palavra é de agradecimento a Deus pela vida de uma família muito importante do nosso ministério. Rodrigo Ambrósio e Fabiana Ambrósio, proprietários do Turbomil, este mercado na Baixada Fluminense, na zona norte, Vila Emílio Mesquita. Este é um lugar onde as pessoas vão comprar, mas onde as pessoas são abençoadas, porque de lá vêm recursos de suporte para esta programação de Deus. Meu carinho, meu amor, meu abraço à família Ambrósio, Rodrigo e Fabiana em particular. Quero agradecer a Deus também pela vida do povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para termos esta programação aqui no Brasil e nas redes internacionais. Muito obrigado também a você que se sente impelido por Deus para colaborar e cooperar com este ministério. Agradeço a Deus e lhe digo que cada semente semeada em terra fértil tem uma abundante colheita. Amanhã eu volto. Deixe o telefone para o seu contato, 3017 9090. Vamos nos despedindo. Apóstolo Miguel Anjo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome da igreja, nós dizemos graça e paz. A colheita será grande. Graça e paz.